Bom, pessoal, eu comecei agora a apresentar para todo mundo e vamos lá, então. Vou transmitir a minha tela para vocês. Só confirmem para mim, por favor, pelo chat, se está aparecendo para vocês agora a minha tela compartilhada. Escrito você está apresentando para todos. Confirme, por favor, lá no chat com OK. Beleza. Tá bom. Então, eu vou abrir aqui o arquivo que eu enviei para vocês na primeira semana, acho que foi em março ainda, 27 de março por aí, eu enviei um arquivo Word com os conceitos dos princípios do treinamento que vocês deveriam copiar no caderno e que vocês iriam usar e acabaram usando para a atividade avaliativa. Vamos lá? Estou transmitindo aí para vocês agora o Word. Vamos lá. Ao todo, pessoal, são 8 princípios do treinamento e 2 palavras-chave, que são volume e intensidade. Tá bom? Muita gente se confundiu na hora da prova, achando que não, volume e intensidade estariam ali só para confundir, porque a professora é muito maldosa, de maneira nenhuma. Quando eu peguei esse arquivo e enviei para vocês, tinha lá a explicação do conceito de volume e a explicação do conceito de intensidade. A gente vai chegar lá daqui a pouco, tá bom? Então, vou começar princípio por princípio, pontuando as principais características dele e o que você vai determinar como sendo ele. O que eu percebo na hora da prova? Que muitos confundem. Por quê? Porque eu sempre digo que os princípios do treinamento, eles são uma sequência lógica. Um depende do outro, mas um não é igual ao outro. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de definir, porque o princípio da individualidade, ele depende do princípio da adaptação e vice-versa. Só que o princípio da individualidade prevê uma coisa que o da adaptação não prevê. Então, cada um tem suas próprias características. E eu fixo e forço vocês a fixarem isso também. Sempre partam do nome, tá? Cada princípio tem um nome, um título. E é esse nome, título, que vai nos dar uma noção, antes mesmo de saber qual que é a definição dele, uma noção do que ele vem a ser. Então, vamos começar aí com o princípio da individualidade biológica, que é esse que eu estou transmitindo aí para vocês. Bom, vamos lê-lo juntos? O princípio da individualidade biológica explica que cada pessoa possui uma estrutura e uma formação física diferente. Todo mundo concorda com isso, né? Não existe um indivíduo igual ao outro. Cada ser é um ser único e individual. Por isso, o treinamento físico individualizado aumenta as chances de melhores performances. Ali, entre parênteses, nós temos grupos homogêneos. O que são grupos homogêneos? Grupos com pessoas de tendências parecidas. Então, por exemplo, um grupo de atletas de futebol, eles têm características parecidas. Então, talvez o mesmo treino repercuta em todos da mesma maneira. Talvez, não tem como eu afirmar isso. Por quê? Porque, novamente, cada indivíduo é único, tá? E cada organismo vai responder de uma maneira diferente ao treinamento. Bom, o treinador analisa as potencialidades. O treinador quem é? É o professor de educação física, que é o profissional que está preparado para isso. Analisa as potencialidades, fraquezas, necessidades de cada organismo para que o desenvolvimento do atleta seja eficaz. Isso quer dizer que fatores como o genótipo e o fenótipo da pessoa devem ser considerados para o desenvolvimento pleno de suas capacidades físicas e habilidades esportivas. Então, o que é o treinamento? É uma união das capacidades fenotípicas e genotípicas. Vocês já devem ter visto em biologia que o genótipo é aquilo que é genético, é aquilo que eu não consigo mudar, né?
é a minha genética. E o fenótipo é tudo aquilo que eu consigo mudar. É o ambiente, é as possibilidades que eu me coloco, são as oportunidades de treinamento que eu dou. E eu sou uma mistura, eu e todo mundo, é uma mistura do genótipo e do fenótipo. Tá? Então, o que tem que ficar para nós de explicação da individualidade biológica? Nenhum indivíduo é igual ao outro, e o treino que serve para o João talvez não sirva para o Pedro, a não ser que eles sejam bem parecidos. E mesmo sendo parecidos, eu não consigo comprovar que o mesmo treino vai repercutir nos dois da mesma maneira. Tá? Então, individualidade biológica tem que me remeter a isso. A hora que eu ouvir de individualidade biológica, eu já tenho que lembrar que o treino ele tem que ser individualizado, levando em considerações aquilo que eu tenho de bom, o que eu tenho de forte, aquilo que eu tenho dificuldade, né? Junto vão proporcionar para mim uma resposta diferente. Tá certo? Eu vou voltar para minha transmissão, porque geralmente eu faço assim para as dúvidas não ficarem, não ajuntar dúvida. Vou voltar para a transmissão e vou pedir para que vocês, se tiverem dúvidas do princípio da individualidade biológica, que vocês, por favor, falem no chat. E se não tiverem dúvida, por favor, só mandem um ok. Se eu posso continuar para o segundo princípio. Novamente eu reitero. Tem dúvida? Manda dúvida. Tá? Esse é um princípio fácil, né? É um dos princípios mais fáceis de compreender o conceito. Vamos então agora para o segundo. Então vamos para o segundo, que é o princípio da adaptação. Eu vou até dar uma separadinha aqui para a gente conseguir ver melhor. Princípio da adaptação. O que é a palavra, o que a palavra adaptação quer dizer para nós? O que é adaptar? Fica com essa palavrinha aí na cabeça. Vamos proceder à leitura. As adaptações biológicas são mudanças estruturais e funcionais dos organismos. Então, adaptar é mudar. Alguma coisa acontece que necessita que eu mude para que eu me adapte, né? Essas alterações dentro do treinamento ocorrem devido às atividades esportivas, a toda a carga que eu embuto dentro do atleta, ao treino, né? A capacidade de adaptação depende da reação ao estímulo. Depende da reação ao estímulo. Pessoalzinho, tá chegando aos poucos aí. Então, o princípio da adaptação, ele diz o que para mim? Que os estímulos fracos, aqueles estímulos ineficientes, eles não trazem consequências positivas. Então, se eu pego um atleta de ponta e dou um treino muito raso, muito básico para ele, ele não vai gerar adaptação. Mas eu também não posso dar um treino muito intenso para uma pessoa iniciante, porque eu posso causar um dano, eu posso trazer uma lesão para essa pessoa. Então, o que é o princípio da adaptação? É, de acordo com as características do atleta, proporcionar a ele novos gestos, novas possibilidades, novos treinamentos, para que o corpo dele tenha que se adaptar. Então, é quando a gente pega o menininho que está começando a treinar futsal e coloca ele para chutar no gol. Só que amanhã ele vai chutar no gol, mas antes ele vai ter que dar um drible. Depois de amanhã, ele vai ter que dar um drible e vai ter que chutar com a outra perna. É sempre algo a mais. Por quê? Porque se eu faço sempre a mesma coisa, é um estímulo raso. Ele não vai ter com que se adaptar. Entendeu? Então, o princípio da adaptação, o que ele prevê? Que eu sempre tenho que buscar algo novo ou algo a mais para que eu gere no meu organismo uma nova adaptação.
Quer um exemplo prático de princípio da adaptação? Quem é sedentário e começa a caminhar. Não sente dor, não sente cansaço, às vezes fraqueza, falta de ar? Mas depois de uma semana caminhando, não começa a se sentir melhor? Por quê? Porque o seu corpo conseguiu se adaptar àquela nova imposição que você deu, que foi o exercício. Se você, por exemplo, caminha hoje 1 quilômetro, amanhã 1 quilômetro, depois da manhã 1 quilômetro, um mês você caminha 1 quilômetro, seu corpo não tem mais com o que se adaptar. Por quê? Porque a distância é a mesma. Às vezes você caminha sempre no mesmo lugar, então vai chegar uma hora que o seu corpo não tem mais com o que se adaptar, porque ele já se acostumou. Então, adaptar é sempre aquilo a mais, tá bom? Aquilo a mais que eu dou. Ah, eu vou andar 1 quilômetro, mas às vezes eu vou pegar uma subida agora. Beleza, eu não tô acostumada com subida, então é algo novo. Então isso vai fazer com que o meu corpo tenha que se acostumar, se adaptar a esse novo tipo de estímulo. Tudo bem? Aqui fica explicado, acredito que fique explicado o princípio da adaptação. Vou interromper meu compartilhamento de tela, voltando aqui para o chat para ver se alguém tem alguma dúvida quanto ao princípio da adaptação. Mandem pelo chat qualquer dúvida, um ok se não tiver. Ok, Fernanda, pode mandar para nós a sua dúvida escrita, ou se quiser ligar o microfone, é até melhor fazer sua pergunta ao vivo. Fernanda, me ouve? Pode ligar o microfone e fazer a pergunta falada para a gente otimizar o tempo. Beleza, preferi o chat, né? Bom, durante o treinamento, é a pergunta da Fernanda, tá, pessoal? Durante o treinamento já é definido isso ou conforme a pessoa for se adaptando, o treino pode mudar? Calma, Fernanda. Você tá tentando entrar já na explicação de outro princípio. Calma, uma coisa de cada vez. Lembra que eu sempre falei que um princípio sempre anda atrelado a outro? Então, calma. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta no decorrer da explicação. Se eu não responder, você volta a me questionar e aí eu tento explicar de outra maneira. Tá bom? Bom, quanto à pergunta aqui no chat, que eu acredito que não seja o Roman, que seja o Breno, eu estou em casa sim. Pode não parecer, mas eu estou em casa e quero que todos permaneçam em casa também. Vou compartilhar novamente a minha tela para a gente ir para o terceiro princípio. Pessoal, me desculpem essa troca de tela toda hora, mas eu acho mais fácil explicando princípio por princípio, tá bom? Eu vou dar uma subidinha aqui para ele ficar numa página só. Princípio da sobrecarga. Para e pensa no nome. O que é uma sobrecarga? É tudo aquilo que é a mais. Lembra do princípio da adaptação que precisa de algo a mais? O princípio da sobrecarga, como o próprio nome diz, ele é aquilo a mais em carga que eu coloco dentro do treino. Vamos ler? O princípio da sobrecarga no treinamento diz respeito à aplicação de uma nova carga para que haja evolução no treinamento. Ah, carga é só peso? Não. A gente vai descobrir já que dentro da sobrecarga nós temos vários parâmetros. Assim, quando eu coloco uma carga maior que a anterior, então, se era o 1 km que eu andei, eu vou andar 1,5 km. Se era 1 km reto e eu coloquei 1 km agora em subida, é algo a mais. Né? Então, o que isso gera? Isso gera uma assimilação compensatória, que pode dizer respeito a duas coisas. Eu posso estar aumentando essa carga relacionada ao volume, então a sobrecarga pode estar relacionada ao volume, ou
pode estar relacionada à intensidade. Olha o exemplo que ele deu aqui, ó. Se um atleta faz o exercício de extensão muscular do peitoral. Extensão muscular do peitoral nada mais é do que aquele exercício deitado que a gente sobe a barra, tá? De 20 quilos, por exemplo, ele faz esse exercício com 20 quilos por um longo período. Então, um mês ele faz com 20 quilos. Deu 2 meses, ele continua com os 20 quilos. Ele parou de adaptar. Lembra do princípio anterior? Ele parou de adaptar. Então, ele precisa aumentar a carga para que o organismo gere uma nova adaptação. Então, aqueles 20 quilos ele já se acostumou e ele não vai ter mais ganho. Então, faz 2 meses que ele está treinando com 20 quilos. Ele para de ter ganhos. E ganho não é só ganho de massa. Tipo assim, ele para de responder ao exercício. Por quê? Porque o corpo se acostumou. Quando a gente se acostuma, a gente não tem mais nada. Acostumou. Então, ele precisa de algo a mais para despertar no corpo a necessidade de uma nova adaptação. Então, já perceberam que o princípio da sobrecarga e o princípio da adaptação, eles caminham juntos, né? E vamos lá. Beleza. O princípio da sobrecarga, ele é só isso. Tá? Ele é só isso. Por quê? Porque o princípio 4, que eu não vou começar ele agora, mas eu vou falar o nome, que é a interdependência do volume e da intensidade, vocês vão entender melhor como que a sobrecarga funciona. Mas a sobrecarga é isso, tá? Gerar assimilações compensatórias. É aquele a mais da adaptação, lembra? Isso é a sobrecarga, beleza? Ficou alguma dúvida sobre sobrecarga? Eu vou voltar para o chat para ver se vocês têm dúvida. Mas a pessoa já se formou e tem que vir aqui na minha live para tumultuar. Mas eu vou mandar um salve pro Cavacama e um beijo pro Francis e pro Breno, que não tiraram, viu, pessoal, nota na minha prova de princípios do treinamento ano passado. Vamos lá então, pessoal, o princípio da sobrecarga. Se não tem dúvida, manda um ok para eu saber que eu posso seguir. E se tem dúvida, manda. Fernanda, sobrecarga e adaptação são princípios que se complementam. Mas a sobrecarga e a adaptação não são coisas iguais. A adaptação é aquilo que eu preciso dar para o meu organismo para ele não se acostumar. Então vamos pensar assim, ó. Se hoje eu ando 1 quilômetro, amanhã eu ando 1 quilômetro, essa semana toda eu ando 1 quilômetro, vai chegar uma hora que esse 1 quilômetro no meu organismo ele não vai mais gerar nenhum benefício. Por quê? Porque eu já me adaptei. Agora, beleza, essa semana eu andei 1 quilômetro, mas a semana que vem eu vou andar 1 quilômetro, mas num lugar diferente que tenha, por exemplo, 2 subidas. Já é algo diferente. E o que é esse algo diferente? É a sobrecarga. Então, o princípio da adaptação está mais relacionado com o ato de se acostumar. E o da sobrecarga é o algo a mais que você precisa para que o corpo não se adapte. Ficou claro agora a diferença? Deu uma travada? Giovana voltou? Sim, na verdade eles se complementam e não só eles. O que vem agora na sequência complementa os outros dois. Mais alguma dúvida, pessoal? Giovana, voltou aí para você? Pode ser. Aqui também dá umas travadas violentas. Tá bom, pessoal? Os demais, ok? O princípio da adaptação ficou claro?
Tô seguindo então, tá? Beleza. Então vamos agora para um dos princípios que eu percebi maior dificuldade. Princípio da interdependência volume-intensidade. O que a palavra interdependência ela já tem que me mostrar? Que um depende do outro. Os dois termos, volume e intensidade, eles se autodependem, eles são interdependentes, eles dependem um do outro. E olha aqui, logo no começo, o que está escrito? Este princípio está relacionado intimamente ao princípio anterior, que é o princípio da sobrecarga. Lembra que a sobrecarga é aquilo que eu dou a mais? Esse a mais, ele tem duas divisões. Ou eu aumento a intensidade, ou eu aumento o volume, tá? E essas duas variáveis, elas nunca são separadas, elas andam juntas. Mas elas são, como é que eu posso dizer, inversamente proporcionais. Então, quando eu aumento uma, a outra diminui. Sempre assim. Tá? E o que são as intensidades e o volume? É aquilo a mais, mas tem uma diferença entre eles. Tudo que é quantidade é volume. Então, tudo que aumenta em quantidade é volume. E tudo que aumenta em qualidade é intensidade. Para nós que somos da área, é muito mais fácil de entender. Para vocês, é mais difícil. Então, eu coloquei uma explicação melhor embaixo, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma maior quantidade, que é o volume? É o maior número de séries. Então, por exemplo, num treino daquele atleta de 20 quilos lá, que estava fazendo supino com 20 quilos. Ele pode fazer com 20 quilos? Pode, claro que pode. Mas ele já se acostumou a fazer com 20 quilos, daquele jeitinho que ele faz. Então, para eu mudar um pouco o volume, ele fazia, por exemplo, 3 séries de 10. Não, mas agora ele vai fazer 4. Eu estou mudando o volume do treino dele. Ah, ele fazia um atleta. Percurso aqui, pessoal, é mais para, por exemplo, para corrida. Então, por exemplo, ele fazia 3 percursos de 1 quilômetro na semana. Ele vai fazer 4. Ah, ele fazia 3 séries de 10 repetições. Agora ele vai fazer 3 séries de 15. É tudo que aumenta mais em número. Em número, tá? Em quantidade. Em quantidade. Isso é volume. É tudo que aumenta em quantidade. Tá bom? E sempre que eu aumento o volume, eu tenho que diminuir a intensidade. É isso mesmo. Então, um aumenta, o outro sempre diminui. Vamos lá saber o que é intensidade? A intensidade é o quê? É o aumento do peso. Então, se antes ele fazia com 20, não, agora você vai fazer com 25. Aumento da velocidade de execução. Então, eu fui lá, eu percebi que para ele fazer as 15 repetições, ele demorou 25 segundos. Não, agora você vai ter que demorar 20. Você vai ter que fazer mais rápido. Ah, antes você dava um descanso de 40 segundos entre uma série e outra. Não, agora você vai dar um descanso de 20. Ah, antes você fazia o supino, não encostava no peito e nem esticava o braço, mas agora você vai encostar a barra no peito e vai esticar o braço. Entendeu? Então são duas variáveis. O volume é uma variável e a intensidade é outra variável. Sempre que eu aumento um, eu diminuo o outro. Por quê? Porque são coisas diferentes. Eu posso machucar um atleta de ponta. Eu posso machucar se eu aumento as duas juntas. Imagina uma pessoa que não é um atleta, não tem um corpo de atleta. Porque tem treinamentos para atletas de ponta que sobem os dois, mas sobem graduando. E isso não interessa agora para vocês. O que vocês têm que saber é que para uma pessoa normal que treina na academia, que corre esporadicamente, sempre que ela aumenta a intensidade, ela diminui o volume. E sempre que ela aumenta o volume, ela diminui a intensidade.
Por quê? Porque eu posso, se eu mando ela, por exemplo, aumento a carga, que é o peso, e faço ela fazer mais repetições, eu posso fazer com que o músculo dela não suporte esse a mais, e que a adaptação, lembra que a adaptação pode, se ela for feita da maneira incorreta, ela pode causar lesão? Então, é nesse caso que eu posso causar uma lesão, aumentando as duas variáveis ao mesmo tempo. Certo? Então, tudo que for referente à quantidade, sempre vai lembrar de volume. E tudo que for relacionado à qualidade do exercício, eu sempre vou relacionar à intensidade. Tá bom? Dúvidas no chat? Estou interrompendo o compartilhamento aqui sobre esse quarto princípio. Nosso combinadinho de quem não tem dúvida, só mandar um ok. Eu sei que fica meio maçante, pessoal, mas é para eu entender que vocês entenderam. Já que vocês não querem falar comigo no microfone. Fernanda, Giovana, quem não se posicionou aqui? A Giovana se posicionou, desculpa. Fernanda, alguma dúvida? Tudo bem? Então, eu sigo para o quinto princípio agora. Vamos lá. Princípio da continuidade. Ele também, olha lá, olha o que está escrito na descrição do princípio da continuidade. Ele é um princípio ligado intimamente ao princípio da adaptação. Por quê? É necessário que você continue um treino para que você gere adaptações. Então, lembra da semana inteira caminhando 1 quilômetro e na outra semana caminhar 1,5 km ou caminhar 1 quilômetro com subida? Essa continuação do treino é que faz com que seu corpo se adapte. Por isso que o atleta, mesmo quando ele está fora de temporada, ele sempre tem que continuar treinando. Por quê? Porque ele tem que gerar o princípio da continuidade, que lembra o quê? Continuação. Se ele começou, ele tem que continuar. Quem nunca aqui, por exemplo, começou a caminhar e estava indo super bem, teve que parar e depois percebeu dificuldade na hora de voltar? É porque você não manteve a continuidade do seu treino. Então, o que tem que ficar para nós, né? Que o princípio da continuidade compreende compreende que o trabalho impede a quebra da evolução. Então, se você continua, você progride na sua evolução, você não tem uma quebra, né? E a continuidade na prática esportiva, ela gera novas adaptações. Por isso que os dois estão intimamente ligados. Tá certo? Então, o que tem que ficar para nós é que o treinamento, quando ele é continuado, ele gera novas adaptações. Ele gera adaptações. Por quê? Porque a mesmice não vira nada. Então, eu tenho que continuar. Tá bom? Então, o princípio da continuidade é sempre isso. Ele está ligado ao princípio da adaptação e ele é necessário. E a gente vai voltar a falar dele mais para frente em um outro princípio. Tá? Que eu tenho sempre que continuar. Porque se eu quebro o treino, se eu paro, a gente vai ouvir falar daqui a pouquinho sobre esse ato de parar, que tem a ver com outro princípio também. Tá? Então, sempre que eu ouvir falar do princípio da continuidade, lembra continuação. Lembra continuar com o treino para que gere novas adaptações. Tá certo? É um princípio curto. Eu acredito que não tenham grandes dúvidas, mas eu acreditar não adianta nada. Vocês é que precisam me dizer se tem alguma dúvida ou não. Interrompi o compartilhamento, voltei para o chat para anotar as dúvidas. O pessoal tá ficando craque, tá mandando ok antes mesmo de eu interromper a tela. Olha como vocês estão tão aplicadinhos. Tô gostando de ver, hein, pessoal? Então vamos continuar. Estamos acabando já.
Vamos lá. Princípio de número 6. Vou baixar ele aqui para ele ficar junto. O que é o princípio da especificidade? É um nomezinho grande, é um nomezinho chato, mas especificidade lembra específico. O que é algo específico? É algo claro, objetivo. Então, o princípio da especificidade, ele preza o quê? Que eu vou treinar, vou fazer treinamento, seja ele qual for, que se relacione com a minha modalidade, que seja um treinamento voltado especificamente para aquilo que eu pretendo fazer. Certo? E ele é um princípio essencial para os princípios do treinamento. Por quê? Refere-se aos ajustes necessários para que o treinamento seja específico para a prova ou a modalidade que o atleta irá competir. Ou seja, se alguém vai participar de uma maratona que prevê uma superfície em subida, deve considerar os aspectos metabólicos e neuromusculares no seu treinamento para que ele consiga executar essa parte de subida. Eu sempre dou o exemplo da especificidade bem mais claro. Vamos pegar, por exemplo, um atleta da natação. O que ele vai fazer na hora da competição? Ele vai nadar, seja lá na modalidade que ele nada, de costas, crawl, peito, borboleta, não sei. Ele vai nadar. Faz sentido eu treinar esse atleta para arremessar bola de basquete? Não faz sentido. Por quê? Porque ele não vai executar esse gesto de arremessar na hora da competição. Não é um treino. Mas eu posso? Claro, eu posso usar a bola de basquete para fortalecer o braço, mas não todo dia. O que ele vai ter que treinar todo dia continuamente? Nadar, se jogar na piscina com mais rapidez, sair com mais rapidez, mergulhar com mais rapidez, dar abraçada com mais rapidez, bater as pernas com mais rapidez. É isso que ele tem que treinar todo dia, porque é o que ele vai fazer, é o gesto que ele vai fazer. Certo? Então, especificidade é treinar aquilo que eu vou fazer. Então, se eu quero correr, se eu quero ser uma corredora, não faz sentido eu nadar. Eu posso ir nadar, claro, para melhorar minha respiração, para melhorar minha capacidade pulmonar, mas não todo dia. O que eu tenho que treinar todo dia? Corrida. Porque é o que eu vou fazer, é o gesto que eu vou praticar com mais, que eu necessito praticar com mais frequência. Porque é o que eu mais repito na hora da minha prova, na hora da minha disputa. Certo? Esse é o princípio da especificidade. Dúvidas? Beleza, seguimos. Vamos para o princípio 7, que é o princípio da reversibilidade. Vamos de novo à palavra. O que é algo reverso? É algo contrário, é o oposto. Então, a reversibilidade também é conhecido como princípio do destreinamento. O que isso... Lembra do princípio da continuidade, que previa que você tinha que continuar? O princípio da reversibilidade, ele está intimamente ligado ao princípio da continuidade. Por quê? Porque ele fala da interrupção. Olha lá, ó, a interrupção no processo de treinamento causa uma reversão nos ganhos. Então, por exemplo, aquele atleta de 20 quilos que ele pegava 20 quilos no supino, vamos dizer que um mês ele parou de ir na academia. Você acha que quando ele voltar, ele vai conseguir voltar pegando os 20 quilos? Não vai. Por quê? Porque ele vai ter uma reversão daquilo que ele ganhou. E não é na mesma proporção. Então, não é você treina um ano e demora um ano para perder. Não. Você treina um ano, 10 anos, e para perder isso, em 3 meses você já perde.
tá? Então, olha lá uma palavrinha, uma frasezinha legal na terceira linha. As adaptações e os benefícios do treino, eles são transitórios. Então, não dá para treinar por um ano e falar assim, eu treinei um ano inteiro, agora eu tô um ano tranquilo. Não! Eles são transitórios. As adaptações, elas necessitam da continuidade. Se você para e interrompe, você cai dentro desse princípio. Que o tempo que você demorou para ganhar é inversamente proporcional ao tempo que você vai demorar para perder. Então, um ano você perde em 3, 4 meses. Se o atleta não se mantém ativo, a tendência é que ele volte ao estado inicial. Então, eu demorei um ano para correr 20 quilômetros. Se você parar 3 meses, você não vai voltar a correr 20 quilômetros, porque você não vai aguentar. Porque seu corpo parou de gerar novas adaptações. Você descontinuou o treinamento. Você está agora dentro do princípio da reversibilidade. Você teve agora a reversão do seu treino. Você voltou para o seu estado inicial. Quando um atleta se afasta do ritmo de treinamento, perde as capacidades que ele gerou nesse tempo e os efeitos são o de destreinamento, que ocorre com rapidez. 1 ou 2 semanas sem treinar pode gerar reduções significativas. Por isso que o atleta mesmo, ele não pode parar de treinar nunca. Porque senão, quanto maior o tempo que ele fica parado, maior a reversibilidade. E a maior a chance dele ter que voltar lá do início. Certo? Então, o princípio da reversibilidade, o princípio do destreinamento, ele está relacionado ao princípio da continuidade. Estão vendo como que um se amarra com o outro? Esse se amarra com o da continuidade, que se amarra com o da adaptação, que se amarra com o da individualidade biológica e assim por diante. Por isso que eu acho que vocês confundem. Mas aqui está bem explicado. Quem está com isso aqui anotado no caderno, pessoal, é só ler que não tem dúvida. E na hora da atividade, vocês podem usar o caderno. Então, façam a atividade de avaliação com atenção, com clareza. Leiam, interpretem o que vocês leem. Porque tá tudo aí, tá na mão de vocês. Esse arquivo, quem não copiou no caderno ainda, esse arquivo tá no Class, tá lá no Classroom, disponível para vocês. Eu só acho que é mais difícil. O ideal é que vocês estivessem com isso no caderno para fazer anotação, para colocar palavra-chave, para grifar o que vocês acham importante. Mas tá lá. Não tem como não tirar nota nessas avaliações, gente. Eu fico com o coração na mão que eu já não sei mais o que fazer, tá bom? Tô interrompendo o compartilhamento aqui e voltando pro chat. Acho que o meu chat deu uma bugada. Fazer de novo o quê, Bianca? Peraí, pessoal. A prova. Não, essa prova que eu passei para vocês, ela fecha dia 15. Quem já fez não faz de novo. O que eu vou passar a semana que vem é uma nova atividade de avaliação. Em outro formato, de outra forma. E por isso eu pensei essa live. Tá? Então vocês vão ter outra oportunidade de mostrar para mim que realmente vocês entenderam. Por isso que eu falo, estejam com o caderno na mão, façam anotação, grifem o que acham importante, tá bom? Porque é uma chance, é igual prova, tá bom? É igualzinho prova, é uma chance. Por isso que eu tô dando uma nova oportunidade que já vai servir de recuperação para quem não conseguiu uma nota legal. E para quem conseguiu nota legal, serve para fixar o conhecimento e eu vou dar um bônus na nota, tá bom? Fernanda, eu tenho que ter continuidade no treino. Não, é o contrário. Eu tenho que ter continuidade para ter adaptação. A adaptação é o que me leva a ter ganho. Tá? A adaptação, as novas adaptações é que me geram benefícios. Se eu não gero adaptações, eu estou parada. Se eu não me adapto a mais nada, é porque eu já me acostumei. Eu acostumei, eu não gero mais benefício nenhum. Tá, Fernanda? Ficou claro? Acho que sim, não. Liga o microfone aí e vamos conversar.
Acho agora não serve. É igual aula. Ai, Giovana, se fosse só você. Ué? Pedi pra Fernanda falar, ela correu? Que parte, Bianca? O último princípio da reversibilidade? O da reversibilidade? Pergunta da Fernanda. Oi, Pro. Oi, Dá pra me ouvir? Fernanda. Dá pra te ouvir sim. É porque eu imaginei adaptação como algo ruim, como se seu corpo se adaptasse e Não, não tivesse é o mudanças. contrário. Seu corpo se adapta. Se seu corpo recebe algo novo, que geralmente é a sobrecarga, relacionada a volume e intensidade, ele gera novas adaptações que vão gerar benefícios. Então, a adaptação é algo positivo, é algo bom, é algo novo, tá? Então, eu tenho que Entendi. Tem que ficar manter. sempre no mesmo? Não, de jeito nenhum. Eu sempre tenho que. Se eu fico sempre no mesmo, por exemplo, se você anda 1 quilômetro um mês, você não se acostuma a andar 1 quilômetro? Sim. Certo. Você se acostumou a andar 1 quilômetro. Você sente alguma coisa mudar no seu organismo? Quando você se acostuma? Acho que sim. Não. Quando você se acostuma, você já não sente mais nada. Porque você está acostumada. Não tem nada de novo ali. Então você precisa Uhum. de novos estímulos para gerar novas adaptações para que seu corpo tenha que se acostumar. Então, por exemplo, 1 quilômetro com subida. Caramba, é algo novo. É algo que eu vou ter que fazer com que o meu corpo se acostume. Ele não está acostumado. Ele vai ter algo novo para ele se acostumar. Essa adaptação é que vai me gerar ganho. A semana passada eu não fazia 1 quilômetro com subida. Essa semana eu consigo fazer. Por quê? Porque eu recebi um novo estímulo que gerou uma nova adaptação que me levou a um novo patamar. Entendi. E isso eu só consigo se eu der continuidade, porque de nada adianta eu andar 1 quilômetro hoje e daqui um mês resolver andar 1 quilômetro com subida. Eu vou sofrer nas duas vezes, porque eu não gerei continuidade. Eu tenho 2 episódios isolados. Deu para entender agora? Então a continuidade é como se eu estivesse estimulando o meu corpo a fazer mais e a adaptação é esse processo Mas sempre. É de não parar. intensificação. O princípio da continuidade é Hum, continuar. É isso que tem que ficar na cabeça de vocês. É algo que continua, ele não pode parar. Porque se para, é reverso, é reversibilidade. Certo? entendi. E a adaptação é tudo aquilo que o meu corpo tem que fazer para se acostumar a algo novo. Seja volume, seja intensidade, seja carga. Uhum, Certo? entendi. É que eu tava colocando algo negativo na minha cabeça, é como se aí não tava fazendo tanto sentido. Não. Por enquanto, Obrigada, o Pro. negativo que tem é só a reversibilidade, que é quando você interrompe o treino. Aí é algo negativo. Uhum. Tá certo? Adaptação é só se adaptar a um treino novo, no Um caso. treino, uma carga, um volume, um exercício, um gesto, qualquer coisa nova que você não esteja acostumado, você vai ter que se adaptar. Por exemplo, todo mundo aqui não teve que se adaptar a usar o computador para estudar? Sim. Vocês estavam acostumados a isso? Não. Não. Então vocês tiveram que gerar uma nova adaptação, certo? Se adaptar a novos horários, a sentar na frente do computador e focar. Vocês não estavam acostumados. Agora já estão. Entendeu? Você gerou uma nova adaptação em você. Entendi. Certo? Obrigada, Pro. De nada. Certo. Desliga o microfone para nós, por favor. Tá bom. Bianca, que estava com dificuldade na mesma questão da, da Fernanda. Agora também tô confusa. Então, a gente sempre tem que querer se adaptar. Claro, no treinamento e na vida, a gente sempre tem que buscar algo novo, porque aquilo que a gente já sabe não gera nada. Eu sempre gosto de dar o exemplo da escola. Já pensou se você fosse para a escola, ano após ano, só fazer continha de adição? Você já sabe, você já se acostumou a fazer isso. Então, sempre você recebe um estímulo novo
um conhecimento novo que vai te tirar da sua zona de conforto e que você vai ter que gerar novas adaptações para resolver aqueles exercícios novos. Entendeu? Então, eu tô dando um exemplo prático da matemática, mas isso acontece o tempo todo na vida da gente. A gente sempre está gerando adaptações. Tudo que é novo necessita que a gente se adapte e se acostume, que é o princípio da assimilação, acomodação, que na verdade é da pedagogia de Piaget, que agora não diz respeito, porque a gente está falando de princípio do treinamento. Tá bom? Bianca, ficou claro agora? Giovana, que estava confusa também. Ficou claro agora? Tá bom. Então, eu sigo agora para o último dos princípios. Vamos lá? Então, aqui, ó. Princípio da treinabilidade. É o princípio mais conhecido, né? E o que ele preza? Ele é mais conhecido, mas ele tem algumas, eu digo incoerências para vocês que são leigos na área. Para nós faz todo sentido. E agora tem que passar a fazer sentido para vocês também. O que acontece? O que o princípio da treinabilidade fala? Que quanto mais treinado o indivíduo é, prestem atenção nos termos, quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele é. Por quê? O indivíduo que já gerou todas as adaptações possíveis, que já fez quase todos os gestos da modalidade dele, que já melhorou tudo, já foi para a intensidade, já melhorou o volume, já realizou tudo da melhor maneira possível. Vocês concordam comigo que eu tenho pouco para fazer com esse atleta, porque ele já fez tudo que ele tinha que fazer? Então, olha lá. Quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele é. Praticantes desportivos iniciantes respondem mais ao treinamento. Por quê? Porque se eu pego um garotinho que nunca treinou, cara, ele não tem nenhuma adaptação. Eu vou ter que gerar todas as adaptações nele. Então eu posso fazer o treino de 1001 maneiras. Mudar volume, mudar intensidade. E eu vou gerando novas adaptações, mas ele não tem nada. Então é muito mais fácil de eu treinar ele. Agora, o indivíduo que já é treinado, muito treinado, atleta de ponta, atleta de alto escalão, ele já atingiu o que a gente chama de platô. O que é platô? Ele atingiu o ápice. Por exemplo, o Usain Bolt. Cara, ele atingiu o ápice. Ele é o cara mais rápido do mundo. Ninguém consegue bater o tempo dele. O que eu mais vou gerar adaptação nesse homem? Eu não tenho mais o que fazer com ele. Eu vou manter os treinos, claro, vou forçar, vou fazer tudo o que eu posso. Mas ele é muito menos treinável do que alguém que está começando agora. Entendeu? Então, quanto mais o praticante treina, menos treinável ele se torna, porque ele já gera todas as adaptações e não tem mais o que gerar, não tem mais o que fazer. Ele só tem que se manter. Certo? Eu vou falando assim, porque para nós é mamão com açúcar isso, porque a gente fala muito disso na faculdade. Mas para vocês, eu acredito que agora tenha ficado claro. Estou interrompendo aqui para anotar as dúvidas de vocês no chat. Princípio da treinabilidade, pessoal. Certo. Então, o que a gente tinha era isso, né? Essa revisão. Se alguém ficou alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, manda no chat ou liga o microfone. Eu até prefiro que ligue o microfone, porque a gente otimiza o tempo quanto a isso, tá bom? E essa atividade de revisão vai ajudar vocês que ficaram com dúvida a realizar a atividade da próxima semana, tá bom? Individualidade biológica. Giovana, liga o microfone para eu saber qual que é a sua dúvida. Especificamente. Pode ligar. Sem medo. Sora, Diga.
que eu cheguei atrasada aqui, aí eu perdi a explicação da individualidade biológica. Aí, a minha dúvida que eu tenho é que na minha anotação da última live, eu marquei aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu marquei aqui que o profissional deve procurar um treino melhor relacionado para cada indivíduo. Certo. Aí eu queria que você voltasse um pouquinho nesse assunto. O que é o Pudesse explicar. princípio da individualidade biológica? Ele preza que cada indivíduo é único e cada um responde de uma forma ao treinamento. Então, digamos que eu coloque 30 alunos da sala dos terceiros, eu pegue 30 alunos e vou levar eles para a quadra de voleibol. E vou dar um treino de voleibol. Cada um vai agir de uma maneira e vai responder de uma maneira, porque cada ser é único, certo? Quando eu estou falando de treinamento desportivo, eu tenho que parar. Eu não consigo ter adaptações gerais. Eu tenho que olhar o indivíduo comum. Então, por exemplo, eu vou colocar termos fictícios aqui. Eu peguei o Cláudio, que nunca jogou voleibol, e eu peguei a Luana, que joga voleibol há 20 anos. Cara, não tem como comparar o treino da Luana com o treino do Cláudio. Não tem como comparar. Entendeu? Por quê? Porque eles são seres diferentes que têm genéticas diferentes e viveram em ambientes diferentes. A Luana jogou vôlei 20 anos da vida dela, então ela sabe todos os gestos, tudo. O Cláudio nunca jogou. Como é que eu vou dar o mesmo treino para essas duas pessoas? Não faz sentido. Então eu teria que individualizar o treino. O que é isso? É pensar no Cláudio na iniciação, no toque, na manchete, no rodízio. E na Luana, pensar o que ela não, o que ela pode melhorar. Entendeu? Não pode ser o mesmo treino, porque eles não vão responder da mesma maneira. Se eu der o mesmo treino do Cláudio para a Luana, ela se desmotiva, porque ela já sabe. Ela não gera adaptação. Estão vendo como que um princípio conversa com o outro? E se eu der o treino da Luana pro Cláudio, ele também não vai ter resultado, porque ele não tem as condições para acompanhar aquele tipo de treino. Então o treino tem que ser individualizado de acordo com as características do indivíduo. E se por acaso alguém usar um treino de uma outra pessoa, pode acontecer só o fato de não fazer diferença ou pode prejudicar a pessoa? Pode prejudicar a pessoa e pode não fazer diferença e pode gerar adaptação da mesma maneira. Como eu disse, por exemplo, tem muito disso em academia. Ah, não vou pagar avaliação com fulano, vou fazer o mesmo treino. Por exemplo, Giovana vai fazer o mesmo treino na academia, o mesmo treino da professora, Josmara. Caramba, mas a Giovana é uma. A Giovana já treinou? Não. A professora Josmara já treinou? Já. A carga que a professora Josmara levanta é a mesma da Giovana? Provavelmente não. Vamos dizer que a professora Josmara pega 50 quilos no leg. A Giovana vai aguentar fazer 50 quilos no leg? Talvez sim, talvez não. Só que você pode se machucar nesse meio tempo. Entendeu? Então, o treino que serve para mim pode servir para você, mas pode machucar você. E pode não servir para nada para você. Tudo depende da individualidade. Por isso que o treino tem que ser único. Isso tudo varia de peso, altura? Não só isso. Genótipo e fenótipo. Genética. Entendi. Tem gente que responde muito fácil exercício, tem gente que não responde. Por exemplo, perda de peso. A pessoa que tem, por exemplo, tá 10 quilos a mais do ideal, ela perde peso muito mais devagar do que uma pessoa que tem 50 quilos a mais do que o ideal, entendeu? Mas tudo vai da individualidade, vai do genótipo da pessoa, da genética e do ambiente que ela vive. O que ela vai fazer para proporcionar esse novo estímulo. Tá bom, professora, obrigada. Ficou claro agora, Giovana? Se não entendeu ainda, eu tento explicar de outro jeito. Não, sim, eu entendi. Era só, assim, meio que uma revisão. Que na hora da prova eu fiquei em dúvida e eu confundi a alternativa com outra. E isso aconteceu, isso foi uma geral. Uma geral, que eu pude perceber que o pessoal confundiu muito. Mas é que o pessoal tem dificuldade de focar no nome. Quando a gente foca no nome, a gente já, por exemplo, interdependência, volume e intensidade, saber o que é volume, saber o que é intensidade, saber o que quer dizer sobrecarga,
saber o que quer dizer reversibilidade. Ó, só aí, ó, com o nome, individualidade biológica, continuidade, reversibilidade, treinabilidade, não tem que ter dúvida, porque o próprio nome já explica o que coisa é. Deixa para ter dúvida naqueles que se confundem, tipo sobrecarga, volume. E aí você olha o caderno, mas nos outros não é para ter dúvida, porque a gente no nome já quer dizer. Quem entendeu a explicação não vai precisar olhar o caderno. Por quê? Porque é só bater e falar assim, aqui tá falando que tá continuando. Se tá continuando, só pode ser o princípio da continuidade. Se parou, se teve interrupção, só pode ser o princípio da reversibilidade. Se o cara não consegue mais avançar, só pode ser o princípio da treinabilidade. Não tem com o que confundir. É isso que me faz, às vezes, achar que o que eu falo não chega em vocês, porque o próprio nome já explica. Certo? Então vamos prestar bastante atenção nos nomes. A atividade vai ser diversificada, ainda não sei que atividade eu vou passar, mas aguardem. E outra coisa, pessoal, a última coisa que eu postei no Classroom antigo foi a live e o vídeo. A nova atividade vai ser postada somente no Classroom novo. Então, quem não conseguiu acesso ao Classroom novo, vai atrás de ter acesso, porque as atividades novas da semana que vem para nota só serão enviadas pelo novo Classroom. Tudo bem? Bom, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, manda aí, porque senão eu vou encerrar a live para poder gerar o vídeo e postar no YouTube. Obrigada. Antes de vocês saírem, aguarda aí um pouquinho que eu quero uma devolutiva de se foi boa, se vocês gostaram, se deu para ficar claro, se a gente pode melhorar em alguma coisa. Provavelmente segundo bimestre a gente vai ter aula assim também, tá? Eu sempre estou pensando em lives para ficar mais fácil com a minha linguagem, que vocês estão acostumados. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu quero uma devolutiva do que vocês acharam, se foi produtivo, se valeu a pena, o que a gente pode melhorar. Ah, Laura, também, nossa, vocês não sabem tanto que eu tô com saudade, gente, da sala de aula. Algumas coisas às vezes acontecem pra gente ver o quanto que a gente é sortudo, né? Tá. Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, como ninguém mais se posicionou, meu chat deu uma travadinha aqui. Como ninguém mais posicionou, eu vou encerrar. Dizer a todos que eu estou com saudades e esperar que isso acabe logo para que a gente possa novamente ter aulas presenciais. Tá bom? Beijos e até a próxima.